Não, esta não é uma pintura de um artista abstrato, mas um close real das faixas de nuvens rodopiantes que se estendem até 3.000 quilômetros de profundidade na atmosfera de Júpiter. O fato de que agora podemos nos maravilhar com este gigante gasoso colossal em um nível tão impressionante de detalhes é graças à nave espacial Juno da NASA. Tendo mergulhado no reino do maior planeta do Sistema Solar em 5 de julho de 2016, Juno já capturou inúmeras imagens de tirar o fôlego e também revelou uma série de grandes surpresas que lançam uma luz nova completamente sobre Júpiter e seus companheiros. Por exemplo, a nave espacial conseguiu resolver um mistério sobre as luzes polares de Júpiter que deixou os especialistas perplexos por décadas e provou que a Lua Io, apesar de sua extrema atividade vulcânica, não tem um oceano de magma. Júpiter é um planeta de superlativos. Com um diâmetro equatorial de cerca de 143 milhas, o gigante gasoso é cerca de 11 vezes e meia maior que a Terra, e com quase 1,9 septilhão de toneladas, ele pesa cerca de 318 vezes mais que nosso planeta azul. Ele contém mais de 70% da massa total de todos os planetas do Sistema Solar. E, em teoria, nossa casa terrestre caberia dentro de Júpiter mais de 1.300 vezes. Na prática, no entanto, o gigante gasoso não só tem dimensões extremamente grandes, mas também mistérios não menos grandiosos. Estes dizem respeito, por exemplo, ao gigante campo magnético do Colosso, que no melhor estilo de Júpiter incorpora o mais forte e o maior de todos os planetas do Sistema Solar. A situação é bem parecida no caso da atmosfera. Ela não é apenas a mais densa do nosso Sistema Solar, mas também aquece e esmaga o hidrogênio, que contém um grau tão extremo que os átomos se dissolvem e envelhecem como condutores elétricos gigantes. Não menos misterioso, no entanto, é o que está abaixo das faixas coloridas e quase paralelas de nuvens, e os especialistas suspeitam um núcleo de rocha sólida de até 20 massas terrestres. E assim aconteceu que a nave espacial Juno da NASA tinha alguns objetivos de missão realmente emocionantes em sua bagagem quando partiu para a vastidão do espaço em 5 de agosto de 2011. Mas isso não foi tudo. Se olharmos bem de perto, vemos que esta não é uma viagem não tripulada a Júpiter no sentido clássico, mas um voo de pesquisa com 3 passageiros. Eles podem ser feitos de plástico em vez de carne e osso, mas as minifiguras de Lego de Galileu Galilei, o deus romano Júpiter e sua esposa, Juno, são os primeiros habitantes da Terra a se aproximarem e se relacionarem pessoalmente com o rei do nosso sistema planetário. Uma surpresa segue uma outra. Por quê? Os dados de Juno deixaram os pesquisadores perplexos. Equipada com uma concha revestida de titânio para proteger os componentes eletrônicos de bordo da imensa radiação. Em 5 de julho de 2016, após um voo espacial de quase 5 anos, Juno finalmente entrou em órbita ao redor de Júpiter e imediatamente iniciou um colapso, tudo o que pensávamos saber sobre o gigante gasoso. Dizer que os primeiros dados de Juno foram uma surpresa para os pesquisadores seria um eufemismo enorme. As primeiras respostas forneceram resultados tão surpreendentes que Scott Bolton, o principal investigador da missão Juno, foi relatado dizendo que uma coisa toda parece diferente do que qualquer um poderia ter pensado antes. Quer dizer, não importa como olhamos para isso, ficávamos chocados com o que víamos. Mas o que foi responsável por esse choque astronômico? Bem, por um lado, as primeiras imagens das regiões polares do planeta mostraram que as faixas gigantescas de nuvens, que geralmente se formam regularmente ao redor de Júpiter, tinham desaparecido completamente.
Em vez disso, os especialistas foram confrontados com enormes vórtices de tempestade que se destacam contra o fundo mais escuro como manchas e espirais de grandes dimensões. E, enquanto as estruturas de tempestade no Polo Sul podem atingir até 1.000 quilômetros de extensão, seu diâmetro na região polar oposta é de até 1.400 milhas. Como essas tempestades surgem e por que elas parecem tão diferentes dependendo do polo, no entanto, era um mistério aberto para os pesquisadores. Mas a aparência fundamental das regiões polares de Júpiter também era intrigante, ou melhor, o fato de que elas se aproximavam tanto das de Saturno. Enquanto o icônico planeta anelado tem correntes de anel pronunciadas em seus polos, e seu polo norte é até mesmo agraciado por uma impressionante corrente de jato hexagonal, Juno não detectou nenhuma estrutura em Júpiter que se montasse remotamente a tais padrões de vento. A dinâmica polar e a estrutura atmosférica dos dois planetas devem, portanto, diferir fundamentalmente uma da outra. Mas a formação de nuvens de 7.000 quilômetros de largura, que se estende muito além da região polar norte de Júpiter, também imediatamente levantou grandes questões entre os cientistas. As temperaturas térmicas feitas por Juno mostraram que os fluxos de gás abaixo da cobertura de nuvens são distribuídos de forma bem diferente daquela que foi suposta anteriormente. Não há um oceano de amônia amplamente homogêneo adornado aqui, mas sim uma ressurgência colunar que forma uma espécie de anel ao redor do corpo celeste. Notavelmente, essa circulação é muito semelhante às células de Hadley da Terra, correntes de ar que transportam ar quente e úmido no Equador e permitem que ele afunde como ar frio e seco ao longo dos trópicos. Com relação ao campo magnético, Juno descobriu que, em torno de 7.766 Gauss, ele não é apenas 2 vezes mais forte do que foi planejado anteriormente, mas também surpreendentemente irregular. De acordo com os especialistas, o fato do campo magnético ser mais forte em alguns lugares do que em outros pode indicar que o dínamo correspondente a Júpiter não é tão profundo quanto na Terra. Mais especificamente, o campo poderia ser gerado mais perto da superfície, acima de uma camada de hidrogênio metálico. Mas, se agora estamos nos aprofundando em reinos planetários mais profundos novamente, surge a questão sobre qual é realmente a situação em relação ao núcleo. Como já mencionado, o modelo dos cientistas havia previsto um núcleo rochoso sólido a esse respeito, mas não havia nada. Scott Bolton afirma: não vemos nada que pareça um núcleo. Pode haver um núcleo de elementos pesados, mas pode não estar todo no centro. Talvez seja muito maior, talvez metade do tamanho de Júpiter. Como isso pode ser? Na verdade, os dados de Juno sugerem que o núcleo do planeta não é sólido, mas sim um núcleo macio, no qual a rocha se mistura com o hidrogênio líquido e o hélio do manto interno. Até agora, no entanto, não há uma explicação clara para esse núcleo rarefeito. Mas uma teoria é baseada na suposição de que o jovem Júpiter uma vez colidiu violentamente com outro protoplaneta. Como o mistério das luzes polares de Júpiter foi resolvido, é indiscutível que a missão Juno às vezes levanta mais perguntas do que respostas. E ainda assim, não devemos esquecer que a implantação da sonda já desempenhou um papel importante na solução de uma série de mistérios de longos dados sobre o planeta. Isso se aplica, por exemplo, à misteriosa interação das faixas de tempestade, que mudam sua cor e brilho infravermelho a cada poucos anos. A esse respeito, os dados de Juno, em combinação com simulações de modelos, sugerem que a mudança secreta pode ser rastreada até as oscilações cíclicas no dínamo magnético de Júpiter, que interromperam o transporte de calor na superfície e, portanto, também as faixas de tempestade. A pesquisa sobre as luzes do norte não foi menos revelada.
Por 40 anos, especialistas ficaram intrigados sobre como elas realmente surgiram e por quê. Diferentemente de suas contrapartes terrestres, elas não se concentraram no chamado auroral oval entre 65 e 80 graus de latitude, mas se estenderam até um pouco além dos polos. Mas depois que Juno mergulhou no campo magnético do gigante gasoso e o telescópio europeu de raios-X, XMM Newton, examinando simultaneamente uma aurora sobre o polo norte de Júpiter, ficou claro que as auroras praticamente surfam nos íons de oxigênio e cobrem as linhas do campo magnético polar de um polo ao outro. E assim como o vento é o que impulsiona os surfistas na Terra, aqui está o segredo. Ondas especiais de íons eletromagnéticos, ciclotron, aceleram as auroras em surtos, colocando sua pulsação característica em movimento. Até aqui, tudo esclarecedor. Mas em outra área, os especialistas agora estão enfrentando um novo mistério. Especificamente, isso diz respeito a Io, mais internamente das 4 grandes luas de Júpiter, que é considerado o corpo celeste mais vulcanicamente ativo em todo o sistema solar. Até agora, os pesquisadores presumiram que a atividade vulcânica era alimentada por um enorme oceano global de magma, mas aparentemente esse não é o caso. Os dados de Juno mostram que Io é o lar de várias câmaras de magma distintas, e essa descoberta surpreendente tem implicações que se estendem muito além da lua vulcânica. Afinal, isso pode significar que o interior de outros satélites, como Ganimedes ou a lua maior de Saturno, Encélado, é bem diferente do que foi planejado anteriormente. O mesmo se aplica a algumas superterras e exoplanetas semelhantes à Terra. E, ao mesmo tempo, os resultados da medição também lançaram nova luz sobre o desenvolvimento inicial de corpos celestes no Sistema Solar, ou mais precisamente, sobre a suposição imposta de que eles eram cobertos por um oceano de magma original. E você é bem-vindo para cobrir o botão de inscrição com seu clique. Agora, basta pressionar o inquérito para cima e clicar em inscrever-se para que você nunca mais perca um novo vídeo nosso. Nos vemos em breve.